Seguimos por aqui com as notícias desse sábado e numa análise por aqui, dos últimos eventos que a gente vem acompanhando aqui na nossa programação. De um lado do mundo, a gente acompanhou já há semanas o desastre depois dos terremotos que destruíram regiões da Turquia e Síria. Enquanto isso, aqui no Brasil, agora uma outra tragédia, Mais de 50 mortos depois das fortes chuvas e deslizamentos no litoral norte de São Paulo. Sobre esses episódios, a gente conversa agora com o geógrafo Luiz Antônio Bittar. Tudo bem, Luiz Antônio? Bom sábado para você. Obrigada por nos atender. Que tipo de relação você pode, Que tipo de relação você pode fazer sobre essas duas tragédias que a gente acompanhou nessas 2 semanas, uma aqui, trazendo a realidade do Brasil e outra na Turquia e Síria? Boa tarde, Patrícia, tudo bem? O que dá para a gente começar a falar é que em ambos os casos isso é tratado como desastre natural, o que é errado, porque terremoto não mata ninguém. As pessoas morrem por causa das construções que desabam sobre elas. Chuva não mata ninguém. As pessoas morrem por causa dos deslizamentos das construções inadequadas às condições naturais. Então, o que eu tenho a dizer é que o que mata de fato as pessoas é a falta de planejamento, no caso da Síria e da Turquia, tem um agravante, porque lá os terremotos são menos previsíveis. A gente sabe que lá vai sempre acontecer, mas não exatamente onde, quando, em que magnitude. Mas aqui a gente sabe exatamente onde esses fenômenos vão acontecer, porque existem muitos mapeamentos. O CEMADEM, o IAG, o IPT, o pessoal lá da Geografia da USP, todo mundo já sabe, já fez mapeamentos. É aqui que vai acontecer e no verão. Então, essas mortes, todas essas mortes aqui poderiam ser evitadas. E ao contrário da Síria, nós não estamos sofrendo sanções econômicas, nós somos um país muito mais rico, tá certo? E aí e tem um agravante que eu ouvindo no noticiário ontem, que os moradores das praias, nas praias mais valorizadas, já tinham feito pressão para não construção de moradias populares, para não desvalorizar os imóveis deles. E isso é um componente a mais. Então, essas são as causas das mortes. Não é a chuva, é a falta de planejamento, é a corrupção na política, que também existe na Turquia. A gente viu empreiteiros turcos tentando fugir do país, sendo presos no aeroporto, e agora a gente vê os políticos aqui sendo pressionados para dar explicações. Por quê? Já existiam projetos de construção de moradias e por que eles não foram feitos? Então, culpar a natureza é fácil. Tudo bem que choveu bastante, mas isso é normal para aquela região. A gente já sabe que extremos climáticos têm ocorrido com mais frequência. Em 67, morreram mais de 500 pessoas em Caraguatatuba. Não aprendemos nada? O ano passado, morreram mais de 240 pessoas só em Petrópolis. Não aprendemos nada? Então, não tem nada de surpresa, de catástrofe da natureza, desastres naturais. Isso aí são frases. E a mídia sempre coloca... tantas pessoas morreram em função da chuva, está errado isso. Tantas pessoas morreram em função do terremoto, está errado isso. A gente tem que corrigir isso para responsabilizar de fato quem tem que ser responsabilizado, que são os gestores públicos. Agora, Luiz, sobre a questão que aconteceu aqui no Brasil, no litoral, a gente vem observando a fala de várias autoridades no sentido de que, olha, essa chuva não estava prevista, até estava prevista uma chuva volumosa, mas não nesse volume, choveu muito a mais do que os radares indicavam. Há pouco também teve uma fala do governador do estado dizendo, olha, a gente vai trocar os radares da Defesa Civil da década de 70 por radares mais novos. Qual que é a sua análise nessa questão de como as autoridades hoje têm de identificar, de prever, de correr atrás para auxiliar essa população de área de risco? Pois é, se nós erramos nas previsões, isso é falha humana. A natureza não tem culpa. Então, é sempre falha humana, é sempre uma questão social.
Acontece que nós já temos mais de 100 anos de medições, e nesses 100 anos de medições, desde o IAG lá na década de 30, já teve anos que choveu muito mais do que o normal. Por exemplo, em 83 choveu mais de 1.000 milímetros a mais do que o normal. Teve anos que choveu muito menos, como em 64, que a Billings secou. Então, o poder público não pode ficar trabalhando com a média. Em média, em São Paulo, tanto, então vamos trabalhar em cima da média. Não. A gente sabe que existem anos atípicos, de muita chuva ou de menos chuva, e a gente tem que trabalhar com... E esses fenômenos extremos, eles estão cada vez mais frequentes. Então, isso tudo tem que ser trazido para o planejamento, tem que ser incorporado pela gestão pública. Senão vai ser pego de surpresa e vai se culpar a natureza, o que é um absurdo. Se não conseguimos prever, a falha é nossa. Luiz, você, na sua avaliação, essas áreas não deveriam ser habitadas? E quando eu falo em áreas, eu falo desses dois contextos, né? Por exemplo, Turquia, Síria, quando a gente começou a cobrir essa tragédia por lá, a gente ficou sabendo que é uma região onde sempre acontecem, inclusive em 99 também por lá, uma grande tragédia, matou milhares e milhares de pessoas, agora a história se repete. Na semana passada, um novo tremor de magnitude quase 7 graus na escala Richter voltou a sacudir a mesma região, aquela província de Hatay. A própria questão aqui do litoral norte de São Paulo, a Serra do Mar, né? A gente também presenciou recentemente uma tragédia muito grande em Caraguatatuba, cidade que também sofreu com esses fortes temporais. O que seria possível para essas regiões? Deveriam ser regiões riscadas do mapa de habitação? Ainda assim é possível se ter habitação, mas não em áreas mais críticas? Qual que é a sua análise? Bom, se esse mesmo terremoto tivesse ocorrido no Japão ou na Califórnia, não teria morrido pouquíssimas pessoas. Então, a questão do terremoto em si, a área em si, lá o risco existe porque lá há vários contatos de placas, contatos convergentes, transcorrentes. Então, já ocorrer humanas ocuparem essa área, ou elas ocupam com construções adequadas, ou não ocupam. Porque se ocupar de forma adequada, vai acontecer essa tragédia. A mesma coisa no caso da Serra do Mar. Não é que é impossível por exemplo, a Serra da Cantareira, aqui em São Paulo, é uma área de risco. Do mesmo risco, é uma área de vertentes íngremes, clima tropical, concentração de chuvas e etc. Mas as construções lá são adaptadas àquilo. Tem, claro, a questão ambiental, que a Serra do Mar é uma área de preservação que deve se evitar, né? Agora, é uma área já de fragilidade natural. Então, se ela for ocupada, ela tem que ser ocupada adequadamente, considerando as condições naturais. Não é que elas não podem ser habitadas. A Turquia pode ser habitada como a Califórnia, pode ser habitada como a Islândia, pode ser habitada como o Japão, pode ser habitado, basta que essas ocupações elas respeitem as condições, né, sejam adequadas às condições naturais. Se não, político, etc., corrupção, a natureza ela funciona a despeito, né, ela não funciona igual um relógio, como nós gostaríamos, né, que tudo fosse previsível. Eu repito, o terremoto, a gente sabe que lá sempre vai ocorrer, então tem que tomar certas precauções. Mas a gente não sabe exatamente onde, com que magnitude e onde vai ser o epicentro. Ao contrário, aqui na Serra do Mar, a gente sabe exatamente onde. Eu andei pesquisando mapeamentos do CEMADEM, da CETESB, do IAG, do IGC, da Geografia. Existem muitos mapeamentos. Por que esses mapeamentos não foram usados? Orientar as ocupações. Isso é um problema da política. É um problema da política que envolve ineficiência, envolve corrupção, envolve um monte de coisa, né? Envolve preços que não querem moradias populares lá para nos valorizar. Os imóveis que eles de vez em quando vão lá e aí não querem que seus imóveis sejam desvalorizados e as pessoas que trabalham para eles que morem onde
em área de risco que seja, e não estamos interessados. Então, é sempre uma questão de planejamento, uma questão política. Não se pode culpar, em hipótese alguma, a natureza por esses eventos. Nesse episódio no litoral de São Paulo, a rodovia Rio-Santos foi uma das mais impactadas. Ela sofreu ali desmoronamentos em vários pontos. Acho que só ontem conseguiram liberar o último ponto e, inclusive, com carros soterrados, né? Essa dificuldade de se liberar o caminho para praias que ficaram isoladas por causa desses desabamentos ao longo, né, da pista da Rio Santos. Qual que é a sua análise geográfica da segurança da Rio Santos, que inclusive já se teve ali pedidos de ampliação? Ontem a gente entrevistou aqui o ministro Márcio França, que falava sobre uma possibilidade de ampliação, mas que é necessário fazer isso de forma diferente, porque a rodovia ela é muito próxima, né, às encostas, e há é muito acidentado, né, o terreno por lá. Mas a gente sabe que são obras que levam anos, né, para haver uma conclusão, né? Imagina, é uma realidade que acaba tocando a vida de milhares e milhares de pessoas, porque é um dos poucos acessos, né, ao litoral norte de São Paulo, de uma parcela muito privilegiada da população paulista e de turistas. Qual que é a segurança dessa rodovia hoje? Olha, Patrícia, você tocou num ponto importante, porque tudo começou com a Rio Santos. Eu me lembro, há décadas, eu já percorri a Rio Santos quando ela nem era asfaltada ainda. Eu falei, isso não vai dar certo. Porque é uma rodovia que corta as vertentes, ela corta as bases das vertentes. As vertentes são íngremes. Essas vertentes já provocam chuva orográfica, que chega a umidade do oceano e caem ali mesmo. Então, ao cortar, e a rodovia é a ocupação. Então, a própria rodovia é o início de todo esse erro de planejamento, porque ela induziu a ocupação de áreas naturalmente frágeis e essas ocupações não foram feitas de forma adequada. A própria rodovia Rio Santos, como a Fernão Dias, como a Regis Bittencourt, são rodovias antigas, mal feitas, que sempre vão ter deslizamentos, sempre vão ter esses problemas. Ao contrário da Nova Imigrantes, por exemplo, que ela não corta a vertente. A Nova Imigrantes, ela é até chata para quem vai descer para o litoral, porque você não vê paisagem. Você está o tempo inteiro em túnel. Em túnel, e quando termina, é para quê? Para não cortar a vertente, porque qualquer corte que você faça na vertente, ela vai se desestabilizar e vai cair. Você tira a base dela. E aí, junto, ao longo da estrada, você tem a indução das ocupações. Então, você vai ter esse problema sendo agravado originalmente por causa da Rio Santos. Luiz, e para consertar isso, é muito mais difícil agora, né? É bem mais difícil fazer obras de contenção, mas é possível. É muito mais caro, muito mais difícil, mas é possível fazer obras de contenção e restringir a ocupação de encostas, né? Numa área que tem chuva orográfica, que tem altos índices pluviométricos, algumas áreas mais do que a própria Amazônia, né? Mas é uma questão, bom, as condições naturais são essas, precisa ocupar, como ocupar? Então é caro, é difícil, não é de qualquer jeito, porque senão acaba acontecendo tudo isso que a gente está vendo. Luiz, obrigada pela entrevista, pela explicação aqui para quem nos acompanha. Um bom sábado para você e até uma próxima oportunidade. Tá bom, Patrícia. Muito obrigado. Obrigado aí a todos. Valeu.